Vamos falar um pouco a respeito de proteínas agora. Vamos entrar no assunto das biomoléculas com maior diversidade funcional que nós temos. Se os carboidratos são a primeira fonte de energia e os lipídios são a fonte de energia reserva, as proteínas vão ser as moléculas de maior diversidade funcional. Vamos falar a respeito de algumas delas. Entre as importâncias dinâmicas e estruturais, vamos dizer que nas funções dinâmicas, as proteínas têm função de transporte, defesa, catálise, contração. Já na função estrutural tem funções de sustentação e composição da estrutura, ok? E aí nas funções a gente pode abranger aí as funções energéticas, gliconeogênicas, cetogênese e lipogênese. Cetogênese, criação de quê? Lipogênese, criação de quê? Então observe bem aí as questões dos significados das palavras e as aplicações deles, ok? A gente escuta muito falar de proteína quando o pessoal está na academia, malhando, dando dica de treino, falando, tem que consumir proteína, não sei o que, proteína. É tanta proteína que os caras falam, na verdade eles só falam de um tipo de específico de função, de proteína de crescimento. De vez em quando, proteína energética, mas assim, proteína de crescimento muscular. E eles esquecem que na verdade proteína é mais do que só crescimento muscular, né, estrutural e energia. Proteína tem muito mais função do que só o aumento da massa muscular. Porém, dentro da ideia anabólica, e aí vamos tirar um pouco a ideia de anabolismo do pessoal que está bombando na academia, pensa em anabolismo como síntese, certo? Como criação das biomoléculas. É basicamente você pegar ali os componentes para criação das biomoléculas, ok? Então, anabolismo é a criação, a síntese de tecidos, síntese de estruturas. Então, o anabolismo vai ser a síntese ali de biomoléculas, ok? E o anabolismo, ele acontece simplesmente nas academias? Não, ele acontece também no período de gestação, ok? Períodos de lactação, gestação, são períodos aí onde você vai ter anabolismo, por exemplo, ok? E o catabolismo? Você não escuta muito falar a respeito de catabolismo, né? O catabolismo, porém, é a destruição de certas biomoléculas, é o uso dessas biomoléculas, a degradação para uso. Geralmente vai estar associado aí com estresse, desnutrição calórica, balanço nitrogenado negativo. Tudo isso vai acontecer em questão de deficiência nutricional, ok? Se eu estou precisando, por exemplo, criar massa muscular, eu quero bombar, eu quero ficar fortão, e aí eu vou consumir muitas dessas proteínas para anabolismo, quando eu tiver deficiência de proteínas, quando eu tiver deficiência em questão calórica, o que eu vou fazer? Eu vou consumir o que eu tiver, ok? Então, no ato de manter o meu metabolismo basal, eu vou degradar certas proteínas, porque o mais importante é manter a máquina viva, a máquina funcionando, e não a beleza dessa máquina. O conteúdo estético não tem vez quando a finalidade é funcionar. Então, quais tipos de exemplos aí das proteínas a gente pode citar? A gente pode citar as proteínas, como eu já falei, que o pessoal usa no fisiculturismo, né? E não tem muitas funções além de estética. A gente pode citar aí o queijo, os ovos, a gente pode citar, por exemplo, o whey protein, propriamente dito, né? Que é uma forma sintética de você produzir proteínas. Você pode citar agora também carne vermelha, ai que delícia! Vem na minha vida, churrascão! Eita! Bom, a gente já falou a respeito da lise de biomoléculas. O que é lise mesmo? Quebra. Quebra com alguma função. E a proteólise? O que seria a proteólise? Interpreta para mim essa imagem agora a seguir. Dá para observar que de uma cadeia proteica, de uma cadeia de proteínas, você tem formação de quê? Você tem os aminoácidos formando essas proteínas e eles podem ser quebrados. A proteólise pode acontecer gerando o quê? Gerando esses subprodutos que a gente acompanhou na imagem, certo? Gerando aí a ureia e a cadeia carbônica citada na imagem que você acabou de ver.
E aí você fala, mas o que é um aminoácido mesmo? O aminoácido é uma unidade estrutural básica. O aminoácido é o tijolinho que vai ajudar na construção de certas moléculas, ok? Então o aminoácido é o cara que vai ser usado na construção das moléculas. E qual seria uma classificação nutricional desses caras? Você tem dois tipos de aminoácidos, os essenciais e os não essenciais. Os não essenciais são aqueles que o seu corpo produz. Lembre-se, o seu corpo ele pode produzir certos componentes, ok? Porém, dentro dos aminoácidos essenciais, você não vai produzir, você tem que ingerir. O seu corpo não vai produzir alguma coisa do nada, ele tem que ter material base. Esse material base vem de onde? Dos aminoácidos essenciais, que são adquiridos por ingesta. Então, se eu estou ingerindo os aminoácidos essenciais, eles vão servir de base ali para os não essenciais que o meu corpo produz através dos componentes que ele encontrar no meu corpo. Então você tem aí a glutamina, a alamina, esses componentes, eles são produzidos pelo nosso corpo, ok? E aí você tem, por exemplo, os aminoácidos essenciais, são quem? Todos eles você vai consumir através dos alimentos, ok? Então só para lembrar, os aminoácidos não essenciais seu corpo produz, os essenciais você vai ingerir. E aí nós vamos ter agora alguns conceitos da bioquímica. O que é um peptídeo? Um peptídeo é uma ligação de aminoácidos. Você tem uma molécula, uma biomolécula, formada ali pela ligação de aminoácidos, peptídeo. Aí você fala, caramba, eu já ouvi falar de ligação peptídica. O que é uma ligação peptídica? A ligação peptídica vai acontecer aí com o encontro do grupo carboxila com o grupo amina, ok? Então o encontro desses grupos vai gerar uma ligação peptídica. Então você tem aí o grupo carboxila, você tem o grupo amino, esses grupos vão se encontrar, vai gerar ali uma molécula de água, ou seja, vai gerar uma desidratação e aí você vai ter uma ligação peptídica. Então é normal você dizer que ligações peptídicas geram a desidratação desses grupos. Como é a estrutura da proteína? A proteína ela pode ter uma estrutura primária, secundária, terciária, por exemplo. Como é uma estrutura primária? É um filamento de proteína. E como é uma secundária? É quando esse filamento é tão grande que ele se dobra. Caramba, mas é só isso? Então, você vai ter ali a estrutura primária, certo? Que é um fio de proteína. Você vai ter a secundária, quando ele se dobra, fazendo uma estrutura helicoidal parecida com aquela estrutura lá do DNA. E a terciária, quando ele vai se dobrando entre si, estabelecendo novas ligações. Ok? Então, isso é a grande dificuldade das estruturas de proteína. Difícil, né? Então, dentro ainda dessas classificações de proteína, você pode ter, por exemplo, a classificação por composição. Ela é simples, conjugada, você pode ter pelo número de cadeias, ela é mono, ela é óligo. Você pode ter a classificação pela forma, ela é fibrosa, ela é globular. Então você tem só aqui 3 formas de classificação nas proteínas, ok? Vamos falar um pouco a respeito de cada uma. Então, primeiro ponto, classificando as proteínas por composição. A proteína do tipo simples vai ter só aminoácido ali. Já as conjugadas vai ter o quê? Além do aminoácido, outras coisas. Que tipo de coisas? Vai ter ali, por exemplo, um radical de origem não peptídica, ok? Então você tem aí proteínas de composição simples e conjugada. Na simples você tem aminoácido, na conjugada você tem outros componentes, ok? Classificando pelo número de cadeias. Na monomérica você vai ter ali apenas o quê? Uma cadeia polipeptídica, certo? Já nas oligoméricas você vai ter o quê? Mais de uma cadeia. São as proteínas ditas mais complexas, ok? E pela forma? Bom, você tem aí, como eu falei, as proteínas
fibrosas. Você tem aí proteínas que são organizadas em forma de fibras, em forma de lâminas, quando os aminoácidos eles estão dispostos em cadeias. Já nas globulares, não, está em forma esferoide. Enquanto que uma está em forma de fibra, a outra é em forma de globo. Então, dona Lourdes, coloca aí pra gente, por favor, algumas formas aí de proteínas primárias, secundárias, terciárias. Coloca aí pra gente, por gentileza. To understand it, let me take you inside a cell's nucleus. Crick proposed that the information inside DNA was in fact a precise set of instructions. Instructions which specify the exact order to join up amino acids to make the proteins in our cells. The way the cell carries out these instructions is spectacular. Each time the cell needs to make a particular protein, the instructions are copied from part of the DNA strand to a new molecule called RNA. The RNA carries the instructions for building the protein out of the cell nucleus, heading for this structure called a ribosome. This is basically the cell's protein factory. As the ribosome works its way along the RNA strand, it reads the instructions, and these tell it which amino acids to join together and in which order to make the specific protein. There it is, a protein. And just think, the cell builds proteins thousands of times a minute to stay alive. Já falamos a respeito do problema que pode ser você ter zero gordura, você focar aí no projeto verão com zero gordura corporal. Entretanto, a deficiência proteica também é um problema muito sério. Então, temos que ter atenção na nossa alimentação com carboidratos, lipídios, proteínas. Então, não foquem em apenas um tipo de proteína. Tem pessoas que, como eu falei, focam a alimentação para a construção corporal e esquecem da saúde. Então, a deficiência de proteína pode acontecer mesmo com você superfaturando o seu corpo com proteínas. Quando você está lotando demais seu corpo com um tipo de proteína, pode estar faltando outras. Então, a deficiência proteica pode causar o que no seu corpo? Perda de peso, crescimento lento, crescimento retardado, pode causar fadiga, estresse, um baixo rendimento físico, pode causar uma baixa na imunidade biológica do seu corpo, você fica mais suscetível a infecções, a doenças gerais. Então, a falta de proteína no seu corpo afeta muito. Geralmente, mulheres podem ser acometidas pela carência de proteínas, porque elas começam a fazer determinadas dietas, dieta da moda, das artistas, dieta que a amiga passou e funcionou para ela, e ela vai sentir aí esse déficit calórico, né, essa baixa de proteínas, que vai afetar a saúde dela de forma muitas vezes irreversível. Vamos lembrar que a deficiência proteica ela é comum em áreas onde as pessoas têm uma alimentação baixa, onde tem uma qualidade de vida baixa, onde você não tem oferta de nutrientes. O que é a desnaturação de uma proteína? A desnaturação de proteínas é quando essa proteína ela é submetida a condições que não são ideais e ela é meio que destruída, vamos dizer assim. Ela pode ser tanto apenas desmontada quanto inutilizada, ela pode ser destruída. Agora, quando ela é só exposta a uma situação onde ela pode voltar à sua configuração original, ou seja, ela pode se renaturar, aí é outra coisa. Então, primeiro, as proteínas elas podem ser colocadas em uma temperatura muito alta, por exemplo, e se desnaturar.
Porém, algumas delas podem se renaturar, voltar à sua configuração original, ok? Por isso, muitos do povo de academia não costuma cozinhar ou fritar ou aquecer os ovos, come cru mesmo, né? Agora, esse medo aí de desnaturar proteínas pode ser substituído também pelo medo da bactéria salmonela. A salmonela é uma bactéria que pode matar você, então cuidado, tá? A salmonela ela está presente em aves, ovos e normalmente ela pode ser evitada, certo? Com o devido cozimento dos alimentos, a devida fritura, certo? O aquecimento vai destruir. Agora, você querendo poupar suas proteínas, você pode acabar morrendo. Enzimas, substâncias orgânicas que auxiliam nas atividades metabólicas, auxiliam em atividades biológicas. As enzimas são grandes responsáveis aí por ativar muitas reações. Então, caso haja uma reação que seja muito lenta ou muito complexa, as enzimas vão lá e dão uma pistolada nela, elas vão lá e dão uma ativada aí nessas reações para otimizar o trabalho, ok? Então, basicamente, você tem ali um grupo de gente trabalhando, fazendo corpo mole, chega a enzima e dá um gritão, bora galera! E a galera começa a trabalhar. Então, na presença de enzimas catalisadoras, aquelas que vão catalisar a reação é mais rápida e consome menos energia, ok? Então, enzimas catalisadoras são bacanas para isso, para dar aquela otimizada no trabalho todo. Mais reação, mais rápida, com maior eficiência e por menos gasto. As enzimas são extremamente específicas, certo? Isso é o que se chama sistema chave-fechadura. Então você vai ter ali enzimas que vão reagir especificamente com um único tipo de substrato, certo? Elas não vão reagir com qualquer coisa, vão reagir apenas com aquela determinada substância, certo? Isso é o sistema chave-fechadura. É parecido com os vírus. E aí você vai ter alguns fatores que influenciam aí no desempenho das enzimas, correto? Se você tiver aí um número de enzimas e a quantidade de substratos também vai influenciar na reação enzimática. Como assim? Se eu tenho muitas enzimas e pouco substrato, a reação vai ser o quê? Mais rápida ou mais lenta? E se eu tenho muito substrato e poucas enzimas, a reação é mais rápida ou mais lenta? Né? A concentração vai influenciar diretamente nas reações. Também vai influenciar nas reações a questão da temperatura. Já falamos aí a respeito que a alta temperatura pode influenciar aí na questão da desnaturação de proteínas. Enzimas são proteínas, vamos lembrar disso, certo? Temos aí também o potencial hidrogeniônico, o famoso pH. O pH também vai influenciar drasticamente aí na questão das reações das enzimas, ok? Então, esses são alguns dos fatores que podem influenciar nas reações enzimáticas. A temperatura, o pH, a quantidade de enzimas ou de substrato, tudo isso influencia, certo? Cada enzima vai ter ali o seu pH ideal, ok? Vai ter um pH no qual ela trabalha com perfeição. Aumentou ou diminuiu esse pH, ela vai ter dificuldades para estar trabalhando.